Olá, pessoal! E hoje nós vamos montar um topo de bolo na medida certinha para o seu bolo aqui no Canva. E fica até o final que vai ter dica bônus. Vai ter dica para quem é tesourete e dica para quem quer levar sua arte daqui e cortar lá na sua silhuete. Então, para quem não me conhece, eu sou Grace Medeiros, esse é o Personalizado para Todos e vamos para a montagem desse topo de bolo. Bom, para a gente começar, a gente precisa criar um bolo digital. E para isso, a gente tem que criar um novo design aqui no Canva. Quem acompanha o Canva percebeu que recentemente o layout do Canva foi atualizado e esse aqui é o novo layout. Então, nós vamos vir aqui em criar um design e nós vamos escolher tamanho A3. A gente vai imprimir em A4, mas a gente vai escolher tamanho A3 porque o bolo digital em si não vai caber dentro do tamanho A4. Então, vamos escolher um tamanho A3, você pode escolher um tamanho A2. Se o bolo for muito grande, você vai escolher cada vez um tamanho maior, tá? Então, a gente só precisa que o design esteja em centímetros, certo? Porque eu vou criar um bolo digital representando um bolo original de 20 centímetros de diâmetro por 10 a 12 centímetros de altura. Então, eu quero que a folha esteja em pé para poder caber o meu bolo digital aqui. Então, eu vou escolher essa versão aqui, retrato. 29,7 por 42 centímetros. Tem que estar em centímetros. Se não tiver em centímetros, não vai dar certo. Vocês vão entender o porquê ao longo do vídeo. Aqui já está a minha folha em branco em centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Vai primeiro criar um bolo digital. Como eu disse, vai ser um bolo de 20 centímetros. Então, para isso, a gente vai usar os elementos. Então, aqui eu vou usar o círculo. Esse círculo eu vou botar ali na medida do meu bolo, que é 20 centímetros de diâmetro. Então, eu vou vir aqui em posição. Na guia organizar, eu vou botar 20 centímetros de largura. Não vou botar 20 centímetros de altura, porque a gente vai visualizar como se fosse olhando para frente do bolo. Então, a gente não vai estar olhando de cima, vai estar olhando para frente. Então, a gente vai diminuir um pouco aqui a altura. Eu vou deixar uns 5 centímetros. Assim tá bom. Então, eu vou vir aqui e vou duplicar. Vou botar aqui embaixo. E agora eu vou usar outro elemento que vai ser o retângulo. Esse retângulo eu também vou mexer na medida dele. Então, eu vou clicar em cima dele, vou vir aqui em posição. E aqui eu vou botar a largura, que é o meu bolo, 20 centímetros. E na altura eu vou botar de 10 a 12 centímetros, que normalmente os bolos de hoje em dia têm mais ou menos essa medida. Você tem que perguntar para a pessoa que está fazendo o bolo, mas normalmente é 10 a 12. Eu vou botar 10 centímetros. Então, agora a gente vai organizar aqui em camadas. Este aqui eu vou botar para cima e o outro eu vou deixar embaixo mesmo. E agora a gente vai organizar aqui tudo certinho. Vou selecionar tudo. Vou vir aqui em organizar e já está tudo centralizado. Se ele tivesse fora do lugar aqui, eu ia selecionar tudo e botar ao centro. Então, o que eu vou fazer agora? Esse círculo aqui de cima, eu vou mudar essa cor e vou botar um tom próximo da cor que está aqui. Um azul mais claro. Para dar esse tom de profundidade, né? E que seja o topo do bolo. Aqui embaixo, eu vou duplicar de novo essa camada aqui. Só que essa daqui, eu vou vir aqui em posição e vou aumentar a largura dela. Eu vou botar uns 30 centímetros. Não foi muito. Vou botar 25 centímetros. Pronto. E vou mudar também a cor. Primeiro eu vou vir aqui em camadas, vou botar lá para trás e vou mudar a cor para um tom de cinza. Para parecer que é o prato do bolo. Vou aumentar também a altura de 5. Vou botar 10. Não foi muito. Vou botar 8. E vou mais ou menos centralizar aqui como se o bolo estivesse no meio do prato. E aí, para dar um acabamentozinho, vou fazer mais um aqui. Vou descer com ele aqui para cá. Vou vir aqui e vou botar um tom de marrom. Só para parecer que é um pratinho de madeira. Ó, já está tudo centralizado. Quando aqui não dá para marcar é porque já está tudo centralizado. Então, eu vou só colocar ele aqui no centro da folha. Ó, ficou essa guia rosa no meio porque é o centro da folha. Para eu poder começar a mexer. E eu vou botar mais para baixo para eu ter mais espaço aqui em cima para poder montar a minha arte. Bom, feito isso, o bolo vocês vão botar na cor que vocês quiserem, tá? Conforme o tema da festa. Eu vou usar azul mesmo porque eu vou usar o tema hoje, vai ser Frozen. Então, deixa eu agrupar aqui. Agrupar. E agora eu vou pegar os meus elementos. Bom, já estou aqui com os meus elementos em upload, tá? Esse kit digital da Frozen Baby foi criado por mim, então eu vou usar esses elementos que estão aqui. Então, a primeira coisa que eu quero usar aqui vai ser o fundo. Então, eu vou botar esse castelo aqui como fundo. E aí, eu vou vir aqui em posição e vou ver qual vai ser a medida do meu castelo. Você tem que pensar que esse castelo, ele não vai ficar no meio do bolo, tá? Ele pode até ficar no meio, dependendo da quantidade de elementos que você vai botar. Mas, normalmente, ele fica um pouco mais para trás do que o meio. Então, o meio certinho vai ter 20 centímetros. Então, esse castelo, ele não pode ter 20 centímetros de largura. Ele tem que ter um pouco menos. Então, a primeira coisa, antes de eu começar a mexer na medida desse castelo, é bloquear o cadeado para poder mexer proporcionalmente. Então, aqui, na medida, ele não pode ter 20 centímetros, nem mais de 20 centímetros na largura. Então, eu tenho que botar ele com, no mínimo, 18 centímetros. A altura dele, eu achei que ficou muito alto. Ficou com 18 centímetros também.
Então eu vou me basear pela altura. O que você tem que se basear quando você vai fazer um topo de bolo? Sempre nunca ultrapassar a largura do bolo e a altura. Normalmente eu me baseio sempre pela altura. Eu normalmente uso elementos de 10, 12 centímetros, 8 centímetros, vai depender do tamanho do bolo. Mas eu sempre me baseio pela altura. E aí eu verifico se a largura ficou maior ou menor do que o tamanho do bolo. Ela tem que estar sempre menor do que o tamanho do bolo, tá? Então, esse castelo, eu quero ele grande, então eu vou deixar ele com 15 centímetros. Poderia até botar com 12, mas como eu quero que ele ocupe bem a parte do fundo, que ele seja uma parte central do fundo, eu vou deixar ele com 15, para ele ficar destacado. Agora eu vou botar os outros elementos aqui. Eu vou usar essa Elsa aqui, vou usar essa Ana, vou usar o Christopher, o Sven e o Olaf. E agora a gente vai aprender a colocar esses elementos na medida certinha. Então, primeiro eu vou selecionar tudo. Vou vir aqui em camada, posição, camadas, vou selecionar todos os meus elementos e vou diminuir. Então, o que vai ser a minha parte central? A minha parte central vai ser a Elsa. Eu vou vir aqui, selecionar minha Elsa, eu vou vir aqui em posição, organizar e vou colocar aqui a altura da Elsa. Eu quero ela mais ou menos com uns 10 centímetros de altura. Sempre tem que estar com o cadeado bloqueado, hein? O Christopher vai ficar um pouco atrás da Elsa. Então, eu vou botar ele, deixa eu botar ele com 10 centímetros também. A Ana vai ficar junto com a Elsa, também vai ficar com 10 centímetros. O Olaf é menorzinho, então eu vou botar ele com uns 7 centímetros. E o Sven eu vou botar com 10 centímetros. Agora a gente vai organizar tudo para ver se tudo está num tamanho bom. Então, a Elsa, como ela é minha peça central, ela vai ficar na frente. A Ana vai ficar em segundo plano. Então, Elsa, a Ana. O Olaf, por ele ser pequeno, eu também vou botar ele na frente. Então, vou botar ele aqui assim. O Christopher, eu vou inverter ele aqui, horizontalmente, para ele ficar pro outro lado e a mãozinha dele ficar aparecendo. E o Sven vai ficar lá atrás, junto com o Cristo. O Sven, eu tô achando ele pequeno. Tá vendo que o Olaf tá meio que tampando ele? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Sven, vou vir organizar e vou botar 12 centímetros, para ver se fica melhor. Achei um pouco grande, vou botar 11. Pronto. Essa Ana aqui, ela tá com uma cabeça enorme, né? Então eu posso também tirar um pouco do destaque dela. Vou vir aqui em posição, selecionar a Ana. Eu vou botar ela com uns 9 centímetros. Só porque a cabeça dela tá muito grande. Bom, então, aqui já estão posicionados os objetos que eu vou utilizar, o meu tema, no caso. Para mim, aqui já está numa medida ótima. E o que está faltando aqui? A gente colocar o nome e alguns elementos aqui na frente que eu acho que fica bem bacana. Você também pode botar um nome aqui na frente, se você não quiser colocar o nome em si. Então, vamos colocar agora um nome. Eu vou vir aqui em texto, inserir um texto, e vou botar aqui o nome. Eu quero esse nome todo em maiúsculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos e vou clicar aqui, ó. Ele bota já tudo em maiúsculo para mim. E agora vamos mudar essa fonte. A fonte utilizada no tema da Frozen é Ice Kingdom. Essa fonte aqui. Essa fonte não tem no Canva. Como é que essa fonte tem no meu Canva? Bom, eu aqui agora estou utilizando o Canva Pro. Então, quando você tem o Canva Pro, você tem como colocar a fonte que você quiser aqui dentro também. Como é que eu faço para instalar uma fonte aqui dentro? Você pode clicar aqui no seu texto mesmo, você vai vir aqui em fonte. E aqui nessa parte, você vai ter aqui embaixo, ó, faça o upload de uma fonte. Quando você clica aqui, ele vai abrir aqui uma pasta no seu computador e você vai escolher onde está a sua fonte. E aí ele tem que estar no formato de fonte para você poder instalar, tá bom? E aí você clica na fonte e bota para instalar. Ah, Grace, eu não tenho o Canva Pro, eu só tenho o Canva gratuito. Como é que eu faço para botar esse nome na mesma fonte do tema? Então existe um site para isso. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição desse vídeo. E ó, já tá valendo like por essa dica que eu vou dar aqui. Então, se você não deixou seu like até agora, já deixa o like aqui pra mim, tá bom? Então, eu vou te dizer qual é o site, vou te mostrar como que funciona. O site é esse aqui, ó, Text Studio. Então, você vai digitar aqui o nome do tema. Eu vou botar aqui, ó, Frozen. E aqui vai ter várias sugestões. Então, da Frozen mesmo, do filme, é esse daqui. É o Ice Kingdom que a gente usa lá. E o que você faz aqui? Você vai vir aqui e vai digitar o nome. E ele vai te mostrar aqui como que vai ficar. Você pode fazer modificações aqui, ó. Você pode aumentar o zoom. Você pode mexer aqui, ó, para distanciar os caracteres. Distanciar entre linhas é quando você dá Enter, bota outro texto embaixo. Tá? Vou deixar assim bem juntinho. O estilo aqui, ele vai te mostrar algumas informações, como que a imagem que ele está usando no fundo e tudo mais. Se você quiser tirar essa imagem, é só você clicar aqui nesse xizinho, vai vir só o texto. Aqui é algum ícone, se você quiser botar algum ícone. Aqui, se você quiser botar mais algum outro fundo aqui. Aqui é a animação. E aqui você vem em download. E aí você vai clicar em PNG. Aqui, como nós estamos usando a função gratuita, você vai deixar aqui em médio mesmo, porque as outras opções são pagas. E você vai clicar aqui em PNG e ele vai fazer o download para você, tá? Eu não vou fazer o download aqui não, porque eu vou usar a fonte que eu coloquei lá. Que lá eu quero mostrar outras coisas para vocês. Então, vamos voltar para o Canva. Então, voltando aqui no Canva,
Vamos modificar, então, a cor dessa fonte. Vamos colocar outra cor e vamos colocar alguns efeitos aqui. Bom, esse nome eu vou botar branco e eu vou botar um contorno nesse nome, porque para quem vai cortar na tesoura, vai ficar mais fácil cortar ele com contorno. Então, vou vir aqui em efeito, vou vir aqui e vou botar contorno, e eu vou botar esse contorno com um tom de azul, mais escuro do que o meu bolo, que está aqui. Vou vir aqui, vou mexer aqui, vou botar um pouquinho mais escuro, e vou aumentar aqui a espessura, até para ficar mais fácil na hora de cortar. Qual a medida que está este meu nome? Bom, a gente vai vir aqui em posição, e aqui na guia organizar, a gente consegue ver aqui qual é a medida da largura. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O Canva, ele te mostra a medida daqui, onde está essa informação aqui, até aqui, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque aqui vai ter essa bordinha aqui a mais. Vamos supor que você estivesse fazendo algo específico para uma medida. E aí, o que ia acontecer? Aí você faz a medida certinha, quando você imprime vai estar maior por causa da borda, tá? No nome, ele bota a borda para fora. Nos elementos gráficos, ele bota a borda para dentro. Vocês vão entender no final do vídeo, porque eu vou ter que explicar melhor isso para vocês na hora de imprimir. Mas aqui ele está me dizendo que esse nome aqui, na largura, tem 13,99, 14 centímetros. Mas a altura também não está batendo certinho, porque ele sempre marca onde está esse retângulo lilás aqui. Ele não está marcando daqui para cá. Ele está me dando a medida do retângulo. Vocês têm que se atentar a isso, principalmente por quando a gente trabalha com medida. Quando a gente trabalha com personalizado, a gente trabalha muito com medida. Então, como é que eu faço para saber a medida certinha disso aqui? Bom, eu vou disponibilizar aqui para vocês também, na descrição desse vídeo, para vocês poderem baixar uma régua que eu criei. E eu vou botar essa régua aqui e vou ensinar como que faz a medida com a régua. Então, deixa eu puxar essa régua para cá. Ó, já trouxe a régua para cá e vejam que aqui ela tá pequenininha. E ela não tá na medida certinha. Ela vai de 0 a 29,7 centímetros, que é o tamanho de uma folha 4. Então, a primeira coisa é ajustar o tamanho da régua para você também não medir errado. Então, vem aqui, ó, com ela selecionada, vem em posição, organizar e ela, ó, marcada aqui. Tem que sempre prestar atenção que aqui tem que estar proporcional. E aqui você vai botar 29,7, porque vai ser exatamente a medida aqui da régua. Vou adicionar uma página aqui, vou botar aqui embaixo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Agora eu vou pegar esse nome aqui, vou duplicar ele, e vou trazer aqui para baixo só para a gente poder medir. Vou dar um zoom aqui. Para dar o zoom, para quem não sabe, é só clicar no Ctrl do teclado e rolar o scroll do mouse para cima ou para baixo, para poder dar ou tirar o zoom. Então aqui, ó, vou botar aqui bem no meu cantinho. Para ficar mais preciso, aí a gente vai vir aqui em Arquivo, Configurações, Mostrar Réguas e Guias, que aí vai mostrar a régua do próprio Canva, tá? Que não é muito fácil de medir por ela. Então, eu vou vir aqui, vou puxar uma guia até aqui o meu final e ele vai me dizer exatamente qual é a medida que está batendo aqui o meu nome. Está batendo aqui, ó, 14,8 centímetros. E agora, para eu saber qual é a altura, eu vou vir aqui na minha régua, vou rotacionar ela 90 graus. Vou botar ela aqui em cima, vou trazer o nome para cá também, tá o zoom aqui, né? Vou arrastar até ficar bem coladinho lá em cima e vou trazer uma nova guia aqui, ó, batendo 3, vamos arredondar para 3,4, 3,3 milímetros, né? Tá no meio ali. Bom, mas aí você já sabe qual é a medida certinha que está o seu nome. Se você quiser aumentar ou diminuir, você pode fazer isso até usando essa própria régua mesmo. Você vem aqui, seleciona o nome e vai aumentando ou diminuindo conforme o tamanho que você quer que fique, tá? Eu vou deixar desse tamanho mesmo, para mim acho que ficou no tamanho bom, proporcional ao bolo. Vou apagar essas guias aqui, é só arrastar para o canto e vou voltar lá pro meu bolo. Voltando aqui no bolo, a gente pode botar também a idade, que eu esqueci de botar. Vou adicionar um texto aqui, vou botar aqui 4, vou mudar aqui a fonte para a mesma fonte da outra e vou copiar aqui também essa formatação aqui para usar no nome também. Então vou vir aqui nesse rolo e vou colocar no nome. Só que aí tá vendo que ele diminuiu? Então, vou aumentar aqui um pouquinho. E aí você tem que ir ajeitando para saber onde vai ficar. Eu tô achando que tá grande, vou diminuir mais um pouquinho. Bom, pronto. Então, ficou assim o topo de bolo. Você pode incrementar, colocar aqui uns flocos de neve, deixar bem bonitinho, tá? Mas aqui eu vou te ensinar o básico e aí você vai fazendo as outras coisas conforme você achar melhor. Você incrementa como você achar melhor. Mas você tem que entender a proporção de tamanho de cada objeto. Por exemplo, o que está no fundo sempre vai ficar maior. E o que está na frente vai ter um pouco mais de destaque, vai ser um pouco maior também. O que está entre a frente e o fundo vai ser um pouquinho menor. É como se você estivesse olhando realmente uma rua, por exemplo. Você vai ver uma pessoa que está mais próxima de você, ela vai estar maior. As pessoas que estão no fundo vão aparentar ser menores. Então, isso é usar proporção
e deixar o seu bolo harmônico. Fica muito estranho quando você vê um bolo que foi feito de qualquer forma. Vem aqui, essa imagem está assim, desse tamanho, porque é a Elsa, ela tem que estar em destaque, e os outros são tudo miudinhos. Ela pode estar maior para poder ter mais destaque? Pode, mas não tão desproporcional. E aí você vai colocando os outros elementos e vendo também se nada vai ficar uma coisa em cima da outra. Entendeu? Por exemplo, se esse bolo fosse menor, provavelmente esses elementos também seriam menores. Não seriam tão grandes como eu botei aqui dessa forma. Por isso tem que ter essa proporcionalidade entre os elementos para você não fazer algo mais parecido com uma coisa amadora do que algo profissional. Quem é profissional sabe mexer com essa proporção e fazer algo harmônico. Beleza, falei tudo isso, agora a gente vai saber como é que faz para poder tirar daqui, para poder imprimir, como que a gente vai imprimir isso aqui. O que você vai fazer? Agora a gente tem que criar um outro layout no tamanho A4. Então a gente vai vir aqui, vai digitar A4. E aí também tem que estar em centímetros. Se você botar em milímetros, esse aqui está em centímetros e o outro em milímetros, vai dar problema no tamanho quando a gente for mudar de uma coisa para outra, tá? Então, para não ter erro, vamos botar em centímetros e vou botar também a folha em pé, que é essa daqui, ó. Tá vendo que ela aqui, ó, tá em milímetros e aqui tá em centímetros. Então, eu vou vir nessa daqui, ó, 21 por 29,7. Tá escrito carta, mas é um A4. Apareceu aqui já o meu layout na medida certinha. Vamos voltar no layout anterior. Então, eu vou selecionar todos os meus elementos aqui e vou duplicar e trazer aqui para baixo. E o que eu vou fazer aqui também? Eu vou vir aqui e vou criar um retângulo. Vocês vão entender por quê. Quem trabalha com o Canva no computador não vai precisar criar esse retângulo. É só você vir aqui, copiar tudo, dar Ctrl C, vir aqui no novo layout e dar Ctrl V, que ele não vai sair da proporção. Agora, se você está usando o Canva no celular, você vai vir aqui e vai criar esse retângulo aqui e vai botar ele na medida do 1 a 4. Vai vir aqui em posição, organizar, medida. Aí pode desmarcar aqui 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Pega esse retângulo aqui e bota ele lá para trás. Agora você seleciona tudo, tira a seleção do retângulo e bota tudo aqui dentro. Por que eu estou fazendo isso? Vocês já vão entender. Vim aqui no meu novo layout. Eu estou usando o Canva no celular. Como é que eu faço para trazer aquela imagem para cá? Porque no Canva do celular não dá para copiar de um layout e colar no outro layout. Ele não permite. Então você vai vir aqui. Vou só adicionar uma página para vocês verem como funciona. Então, como não dá para copiar e colar no celular, no seu celular você vai procurar por projetos e vai mostrar os últimos projetos que você fez aí no seu celular. Então, você vai clicar, no caso, esse aqui foi o último que a gente fez, e aqui deveriam aparecer todas as páginas. No caso aqui, ele não está aparecendo, mas tá vendo que eu estou passando o mouse e ele está mostrando que tem alguma outra página aqui? De vez em quando dá esses bugzinhos no Canva e isso acontece mesmo, tá? Então, tá acontecendo aqui comigo, pode acontecer com vocês, mas normalmente era para aparecer as outras páginas aqui. Então você vai clicar como se fosse a segunda página, que seria essa daqui, e ele já vai jogar para cá. Por que eu fiz aquele retângulo lá na medida de 1 a 4? Percebe-se que aqui ele veio menor, né? Essa folha aqui que a gente criou agora é no tamanho de 1 a 4. E olha como aqui ele está menor, né? Era para estar ocupando a folha toda. Então, o que acontece? Quando você traz um projeto que você fez antes para um novo projeto de tamanho diferente, acontece normalmente de ficar em tamanhos diferentes também. Ele vai ficar proporcional à página anterior e não no tamanho que estava lá na página anterior. Então, todo aquele trabalho que a gente teve de botar nas medidas vai dar ruim quando você trouxer o seu projeto pronto para um novo projeto. Então, por isso eu fiz o retângulo. Porque agora a gente pode selecionar tudo. O retângulo ele está no tamanho de uma folha A4. Então, esse design aqui também está no tamanho de uma folha A4, que a gente acabou de criar. Eu vou arrastar até o final da minha folha. Ele vai marcar ali embaixo, ó, 21 por 29,7 centímetros. Ou então, você seleciona tudo também, vem aqui em posição e aqui na guia organizar. Primeiro você vai ter que agrupar, você vai fechar o cadeado aqui e vai botar 21 centímetros aqui. E aí ele vai botar proporcional 29,7. Desagrupa e pode tirar esse retângulo. E agora o que a gente faz para poder imprimir? O primeiro passo que a gente vai fazer aqui para dar certo é botar uma margem nessa folha. Porque como a folha está exatamente na medida de 1 a 4, se você colocar aqui no cantinho, quando for imprimir, a sua impressora vai cortar essa imagem aqui. Vamos vir em arquivo, vamos vir em configurações e adicionar guias. Vamos vir em personalizado, tira essa coluna aqui 6, bota 0 e margem você bota 0,5 centímetros e 0,5 centímetros e bota para adicionar guias. A Grace, eu não sei qual é a margem da minha impressora.
Na dúvida, ao invés de botar meio centímetro, você bota 1 centímetro, tá? Mais do que 1 centímetro não deve ser. Então, o máximo 1 centímetro. Meio centímetro, normalmente, a maioria das impressoras imprime com meio centímetro de margem. Então, a gente vai botar mais bordas para ficar mais fácil para quem vai cortar na tesoura. E para quem não vai cortar na tesoura, a gente vai fazer de outra forma. Então, eu já vou duplicar aqui essa página para ficar mais fácil depois de eu explicar como vocês vão fazer para cortar lá na silhuete. Então, chegou aqui, a gente vai pegar e vai botar uma bordinha. Vamos vir aqui em editar, vamos vir em sombra e vamos vir em contorno. Esse contorno aqui, você pode botar branco. Vamos botar essa folha de outra cor, só pra gente poder, qualquer cor que não seja branco nem cinza, tá? Só pra gente poder ver a margenzinha aqui, vou botar azul escuro. Tá, a gente tá vendo aqui o contorno branco. Gostou desse tamanho desse contorno? Ótimo. Então você vai duplicar, vamos deixar essa que tá em cima dessa daqui aqui no cantinho e vamos voltar para essa daqui. E agora a gente vai vir de novo em editar e vamos mexer aqui na sombra e vamos botar aqui o contorno. A gente vai mudar essa cor desse contorno aqui e vai botar um cinza médio, nem muito escuro nem muito claro. E vamos aumentar aqui e vamos puxar esse aqui branco para cá e a gente vai ajustar o que tá com contorno cinza, tá? Deixa eu aumentar já um pouquinho aqui e vamos ajustar o que tá com contorno cinza. Ficou muito grande esse contorno cinza. Por que eu tô falando isso? Porque o contorno cinza, na verdade, é só pra gente poder enxergar o branco quando a gente for imprimir, porque branco, na página branca, você não vai ver nada. Então tem que ter alguma coisa pra você enxergar o branco. Então vamos mexer de novo aqui, vamos editar aqui em sombra e ó, vou diminuir um pouco aqui esse contorno e aí eu vou diminuindo também aqui o tamanho e vou ajustando. Deixa eu mudar a cor desse fundo para ficar melhor para ver o cinza, que eu não tô achando que tá bom não. Assim, pronto, dá um zoom aqui. Tá vendo? Ó, tem umas partes que parece que a imagem ficou mais cinza de um lado do que do outro. Então isso é questão de ir ajustando, tá? Então você vem aqui, aí você ajusta o que tá com o contorno cinza para mais ou para menos. Se estiver pegando todos os lados, perfeito. Você só não vai ajustar o que tá com o contorno branco, tá? Porque você ajustando o que tá com o contorno branco, você vai mexer na medida dele, que a gente teve todo o trabalho de fazer a medida para poder ficar certinho, proporcional, bonitinho. Ó, pegou, ficou mais cinza do lado e menos do outro, não tem problema. Ficando uma partezinha cinza é o que importa, porque ó, depois que a folha voltar a ser branca, tá vendo? Você tem que saber onde você vai cortar. Então, ó, ficou com essa margenzinha cinza e a gente vai fazer a mesma coisa com as outras imagens. Vou trazer alguns elementos aqui para baixo. Vou trazer você. Bom, já separei aqui o que vai ficar numa folha, o que vai ficar em outra. E agora eu vou pegar, vou duplicar todo mundo aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Aqui o que tá com o meu contorno branco, eu vou pegar aqui, ó, copiar formatação e vou jogar em todos os objetos que estão na frente. De novo, ó. O que tá cinza, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar a formatação e vou jogar nos outros. Então vem aqui, ó, copio de novo, jogo pra cá, copio daqui, jogo pra cá. E a mesma coisa que a gente fez lá em cima, a gente vai fazer aqui embaixo. Já pegou o contorno. Dica, então anota aí. Aqui, ó, pra quem vai cortar na tesoura, tá vendo essas partes que ficaram cinzas aqui? Isso aqui é mais difícil de cortar na tesoura, até com estilete mesmo é chato de cortar. Então o que é que a gente faz? A gente cobre essas partezinhas aqui. Então você vem aqui, pega um elemento aqui, pode ser um círculo. Vou botar esse círculo aqui, vou botar ele branco. E vou diminuir ele até ele ficar no tamanho que caiba aqui, sem cobrir a minha imagem. Vou duplicar ele aqui, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse pedacinho bem pequenininho que tá aqui, ó. E aí, o que eu faço? Eu já agrupo para que se eu movimentar esse aqui não sair do lugar e ficar aparecendo. Você vai fazer isso em tudo que tiver alguma coisa assim mínima, que fique ruim para cortar na tesoura ou no estilete. Aqui, ó, tá a mesma coisa. Ó, no Olaf já não tem, não precisa. Aqui agrupo tudo. E aí você vai repetir a mesma coisa aqui embaixo. Ah, Grace, mas eu queria fazer esse nome e essa idade em camadas. Você pode fazer esse nome e essa idade em camadas. E aí, o que eu vou te recomendar para você fazer em camada? Primeiro, se você for cortar na tesoura, eu recomendo que a primeira camada seja como tá aqui. Não corte só essa camada branca. Ainda mais esse tipo de letra que tem muito detalhezinho. Então, a primeira camada sua, deixa ela com um contornozinho, para poder ficar mais fácil você cortar na tesoura. Se você cortar muito detalhezinho assim, vai demorar muito, vai dar muito trabalho e às vezes não fica certinho. Então, eu venho aqui, a minha segunda camada, ela vai ter que ter o contorno e a fonte na mesma cor. Aí eu quero botar minha segunda camada de rosa, porque na Frozen também tem rosa, lilás, que é a cor da Anna. Eu tenho que aumentar a espessura também dessa borda. Então, vou vir aqui em efeitos e vou aumentar a espessura dessa borda e vou vir aqui em posição, em camadas e vou botar para trás. E a gente vê se combina. Acho que até que ficou bonitinho. Então, aqui eu já vou ter duas camadas. Essa daqui e essa daqui. Então, a borda no escrito, ela casa melhor do que quando a gente faz essa bordinha no elemento. Num elemento gráfico, num elemento de imagem. Por quê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Quando você mexe aqui em efeitos e no contorno, ela tá aqui com 133. Eu vou aumentar. Tá vendo que ela tá aumentando pra fora? Vou diminuir aqui, tá? 133.
Agora, olha o que acontece quando você bota esse mesmo efeito aqui. Ele não bota para fora. O que ele está fazendo? Ele está diminuindo o seu objeto. O seu elemento gráfico, ó, quando você aumenta o contorno, o seu desenho diminui, tá vendo? Só que quando a gente corta com contorno branco, não tem problema diminuir, porque ele vai ficar praticamente o mesmo tamanho, tá? Então, fazendo aqui a mesma coisa que a gente fez lá em cima, esse daqui ele vai ter um contorno cinza e o da frente vai ter o contorno branco. Vamos fazer a mesma coisa com as outras partes. Esse daqui eu vou diminuir um pouquinho esse contorno para poder aparecer mais o de trás. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou duplicar. E aí, como você vai fazer o nome em camadas, você tem que, na hora de imprimir, imprimir separado. Então, ó, ficou certinho, você já pode botar para imprimir, para recortar na tesoura. E aí, para imprimir e cortar na tesoura, você vai vir compartilhar, vai baixar e você vai botar para baixar em PDF padrão, tá? Ou PDF para impressão, tanto faz. E aqui, eu tenho essa terceira página aqui, que é a que eu vou ensinar como que faz para usar no estúdio. Aqui eu vou desmarcar a última página, porque ela não importa para mim, e vou mandar baixar essas duas aqui em PDF. Bom, aqui já está baixado e eu já abri o arquivo em PDF. E por que eu pedi para vocês baixarem em PDF? O PDF ele é muito mais fácil de você conseguir abrir em qualquer lugar, até no próprio Chrome. Se você pegar o arquivo em PDF e arrastar para dentro do Chrome, ele abre e você já tem a opção de imprimir. Qual é a parte fundamental na hora de imprimir? A parte fundamental é quando você clica aqui em imprimir, é marcar aqui, ó, tamanho real. Se a sua impressora acusar, vai cortar alguma coisa na hora de imprimir, vai tá ocupando a página toda, tá no tamanho maior do que o da impressão, pode dar OK em imprimir. Se você tiver botado dentro daqueles limites, daquela margem que a gente criou lá dentro do Canva, pode imprimir que não vai cortar. Então, aqui tem que estar sempre tamanho real. Não pode mandar ajustar, não pode mandar reduzir, não pode... Até pode botar em escala 100%. Ou escala 100% ou tamanho real. E aí você configura a sua impressora para o seu tipo de papel que você vai imprimir. Papel que eu recomendo para fazer topo de bolo. Papéis fotográficos. Não recomendo fazer topo de bolo em papel offset. Por quê? Papel offset é extremamente sensível à umidade. Tem gente que bota o bolo com topo de bolo dentro da geladeira e aí, quando for tirar horas depois, pode acontecer dele ficar todo manchado com papel offset. Então, por favor, usem papéis fotográficos, tanto mate quanto brilhoso. O mate ainda é um pouco melhor porque ele não vai refletir nas fotos quando a pessoa tirar a foto ali perto do bolo. Tenta fazer com algo de qualidade. A diferença do preço de um papel offset um papel fotográfico é muito pouca, gente. Então, não quer ter dor de cabeça? Não coloca papel offset para fazer topo de bolo, principalmente se for fazer lateral, porque mancha. O papel fotográfico ele é mais resistente à água, tá? E for fazer a lateral, faz 2 camadas, para não ter dor de cabeça e bota o palitinho atrás das camadas. Aqui também não tem dor de cabeça, vai espetar ali no bolo e não vai manchar. Gramatura do papel, 230 gramas ou 260 gramas. Também tem que ver se a sua impressora puxa 260 gramas. A maioria das impressoras puxa 230, mas 260 não são todas. Então, posso fazer o 180? Não recomendo. Também pode manchar. Eu fiz uma vez, eu tive uma dor de cabeça uma vez, que eu fiz no 180 gramas, e eu sempre fazia no 230 e 260. Não tinha canto nenhum 230 e 260, em todos os lugares que eu compro não tinha acabado, não sei o que aconteceu, ficou parado lá na importação, não tinha papel em canto nenhum. E aí eu fui inventar de fazer no 180, depois a boleira veio reclamando comigo, porque tinha manchado, e era fotográfico, tá? Que é resistente à água. Então, para você não ter dor de cabeça, faz no 230 e faz em papel fotográfico. A diferença do preço do papel de um para o outro é muito pouca para você ter dor de cabeça depois, tá bom? Encerramos aqui para as tesouretes e vamos agora explicar como é que faz para cortar na silhuete. Então vamos voltar lá para o campo. O que você vai fazer? Você vai simplesmente, para o estúdio é muito mais fácil, você vai simplesmente só separar cada objeto. Vou adicionar mais uma página aqui, você só vai separar cada um. Você não vai botar borda em nada. Inclusive esses dois aqui, ó, pode vir aqui em efeito e pode deixar sem borda, mas bota de uma outra cor, tá? Lá no estúdio você troca. Pode botar até preto mesmo. E aí aqui você vai separar tudinho bonitinho. Ó, separou tudinho bonitinho, sempre uma observação, não deixa muito pertinho não, tá? Deixa bem separadinho mesmo. Pode gerar 2, 3, 4 folhas e aí lá no estúdio você vai se organizar. Então deixa tudo separadinho. Ó, separou tudo bonitinho, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que fazer um retângulo, pegando a folha toda. Porque a nova versão do estúdio, diferente da versão antiga, que eu já reclamei lá com o pessoal mesmo lá do estúdio, o que tá acontecendo? Tirou daqui do Canva, levou para o estúdio, normalmente ele está diminuindo o tamanho. Então, dica bônus para vocês. Já dá o like aqui com essa dica, porque senão vocês iam perder todas as medidas que vocês fizeram aqui quando levasse lá para o estúdio. Então, essa dica aqui é super, hiper, mega bônus. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse retângulo, obviamente eu vou botar ele lá para trás. Nesse retângulo, eu vou botar aqui
uma linha aqui, pode ser só um, e a cor dele transparente. Deixa os objetos aqui, ó, separadinhos, não deixa encostando nessa linha não. Faz a mesma coisa aqui para baixo. Tem que estar centralizado certinho, tá? Tem que estar pegando a folha toda. Se você tiver na dúvida, vem aqui em posição, organizar, ó, no meio, no centro, a mesma coisa aqui em cima, ó. Tá certinho já no meio. Você pagar só aqui, ó, a Elsa um pouco mais a Ana um pouco mais da Elsa. Vocês vão entender quando chegar lá no estúdio por que eu tô separando assim. E agora o que a gente vai fazer? Compartilhar, baixar, e aqui você vai botar PNG. Grace, eu tenho um Canva Pro, fundo transparente. Grace, não tem um Canva Pro, só tem um Canva gratuito, então vai ser fundo branco mesmo. Eu vou baixar das duas formas para vocês verem a diferença. Ó, meus dois arquivos já foram baixados aqui, então eu vou mandar extrair aqui, e vou extrair esse aqui também. Então esse aqui eu sei que é branco, e esse aqui é transparente. Bom, eu tô aqui com o meu estúdio já aberto, e eu vou trazer os arquivos para cá. Vou levar primeiro com fundo transparente. E agora eu vou levar com fundo branco. Tá aqui os dois arquivos. Por que eu pedi para vocês botarem um retângulo? Veja que veio menor do que o tamanho de uma folha 4. E aí o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que botar a medida de cada um de novo, ver lá qual é a medida e botar aqui a medida de novo. E aí ia dar muito mais trabalho. É muito mais fácil fazer tudo de uma vez só. Então já vem aqui em cima, ó, com o meu cadeado fechado, meu objeto selecionado, e botar o tamanho de uma folha 4. No meu caso aqui, o meu estúdio tá em milímetros, então eu tenho que botar 210 milímetros, e aí automaticamente vai para 297, que é a altura. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Quando você tem um Canva Pro, se você quer trabalhar com personalizados, eu recomendo que você, se você utiliza o Canva para fazer suas artes, que você pague a assinatura do Canva, que vai ser muito mais fácil e muito mais rápido de trabalhar com ele. Ele não é caro assim, acho que está uns R$30, menos de R$30 por mês. Você consegue pagar no Canva Pro. Então, aqui, ó, com o fundo transparente, a única coisa que você vai fazer era clicar com o botão direito, liberar caminho composto. Vai pegar essa parte aqui, pode apagar. Eu não sei porque que ele gerou duas vezes, mas gerou. Se acontecer com vocês, pelo menos vocês já sabem, pode apagar esse fundo. Aí você vai selecionar assim, ó. Aqui, ele só tem um objeto. Então, beleza. Por quê? Quando você chegar aqui, ele vai ter mais de um, tá vendo? Essas partezinhas aqui são o meio. Então, você tem que selecionar de fora para dentro. Por isso que eu até pedi para vocês botarem um pouco mais separadinhos as coisas, para vocês conseguirem depois separar sem muita dificuldade. Então, ó, selecionei tudo de fora para dentro, pegou toda a minha imagem, clico com o botão direito, criar caminho composto. Aqui eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Ele já não tem nenhuma partezinha separada. Na Ana vai ter, ó. Vou selecionar tudo aqui, ó. Aqui no cabelo. Aqui ele não separou, acho que já estava branco mesmo. Então, ó, clicar com o botão direito, criar caminho composto. E aqui embaixo, a mesma coisa. Seleciono tudo, clicar com o botão direito, criar caminho composto. Ah, Grace, mas tá preto, não era branco? É branco, gente. É só vir aqui, ó, mudar para branco. Pronto. E na idade a mesma coisa, muda para branco também. Ó, se você clicar com Ctrl, ele vira um conta-gotas e você pode pegar qualquer cor, incluindo a cor do fundo aqui do papel, tá, gente? Então, se eu quisesse branco, eu posso pegar aqui. E agora, o que eu faço, Grace, com o fundo branco? Aí é que eu te falo. Quer trabalhar com personalizados? É melhor pagar a ferramenta, porque vai ficar mais fácil. Aqui foi super rapidinho, né? Agora aqui vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que selecionar um por um, e é por isso que eu pedi para vocês botarem eles bem separadinhos. Então você vai vir aqui nessa ferramenta, selecionar a área para vetorizar, e vai ter que selecionar um por um. Tem outra forma de fazer isso mais rápido? Tem, mas não é aqui no estúdio. Aqui, eu vou mostrar como é que funciona aqui no estúdio, vou mostrar fora do estúdio. Então, ó, selecionou aqui, você vai mexer aqui no limiar, aqui até pegar toda a imagem, e vai botar para rastrear e destacar. E aí, ó, ele já destacou. Ele sempre vai ficar com essa bordinha meio branca aqui, tá vendo? Eu vou botar aquele em branco, beleza, não vai dar muita dor de cabeça. Mas, quando eu for fazer agora aqui, nesse outro elemento, eu vou ter um pouquinho mais de diferença. Eu vou ver a diferença um pouquinho melhor. Vou aqui, ó, tá vendo por que tem que botar separado? Senão eu ia já pegar a Ana aqui também. Então, eu vou vir aqui, vou botar aqui do lado, vou fazer a mesma coisa, aumentar aqui o limiar. Veja que ficou, tá vendo? Umas bordinhas brancas aparecendo bastante. Dá pra tirar? Dá. Primeiro botar um contorno nela. Vou vir aqui na ferramenta de deslocar, fazer um deslocamento interno de 0,5. Acho que tá bom. Seleciono tudo, vem aqui, ó, nessa ferramenta de modificar, recortar, e já tirou um pouco do branco. Essa é a forma de você fazer aqui no estúdio. E aí você vai ter que fazer isso um por um, tá? Esse é o problema de fazer aqui no estúdio. Como que eu consigo fazer isso de forma mais rápida tendo o Canva gratuito? Tem uma forma de você fazer isso de forma mais rápida tendo o Canva gratuito, mas é fora do estúdio. Então, eu vou passar um site aqui para vocês, tá? que retire o fundo branco das imagens, tá? Então, eu vou abrir aqui o site e mostrar para vocês como que funciona. O link desse site também vai ficar na descrição desse vídeo, tá bom? O site que a gente vai utilizar hoje para remover o fundo é o FreePic. Algumas pessoas já conhecem esse site. Esse site é um banco de imagens, onde você consegue baixar algumas imagens gratuitamente, comprar outras imagens, e ele também remove fundo. Então, você vai vir aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vai fazer o upload da sua imagem, ou arrastar a imagem para cá. Eu vou pegar esse daqui como exemplo e vou pedir para remover o fundo. Aqui ele já removeu o fundo, vocês podem ver, ó,
que removeu tudo direitinho, deixou o que precisava ficar, só que ele também remove a linha. E vai ter um problema nessa questão e eu vou explicar como que você vai resolver esse problema. Vamos baixar aqui, eu vou botar aqui como FreePic, e agora a gente vai arrastar lá pro estúdio. Bom, a imagem que eu baixei é essa daqui, eu vou arrastar ela pro estúdio, e ela vai vir assim, pequenininha. Como ele tirou a linha, que era a nossa referência para o tamanho de 1:4, se eu aumentar isso aqui para um tamanho de 1:4, vai ficar maior do que realmente eu coloquei lá no Canva. Então, só para vocês verem, comparado com o que estava aqui, ó, tá maior, vendo? Então, como que a gente vai corrigir isso? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A gente vai ter que voltar lá no Canva. Aqui no Canva, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, vai selecionar tudo, tirando esse retângulo aqui, você vai agrupar, vai vir aqui em posição, organizar e vai ver a medida que tá aqui, ó, 18,51 a largura e a altura vai ficar proporcional. Então, a gente volta no estúdio e vai vir botar aqui 185,1, que no caso o meu tá em milímetros. E aí vai ficar no mesmo tamanho certinho. Se tivesse vindo com a linha, a gente não ia precisar voltar lá no Canva para poder ver a medida. Então, volta no Canva, agrupa e vê qual é a medida total. Você só não pode mexer depois que você tiver baixado, senão vai dar diferença no tamanho. Então, tirou o fundo lá no removedor de fundos online, arrastou para cá, clica com o botão direito, liberar caminho composto. Vai ser praticamente a mesma coisa que a gente estava fazendo com o fundo transparente do Canva diretamente para cá. Então, ó, você vai separar esse aqui, vai selecionar tudo aqui. Ó, aqui ficou esse fundo branquinho, mas é pouca coisa, pode deixar. Mas aqui, ó, no nome, criar caminho composto, tá vendo? Se eu não tivesse criado caminho composto, você ia separar e o meio ia ficar aqui. Então, tem que selecionar tudo e criar caminho composto para poder ficar vazado aqui o meio da letra. E você vai fazer a mesma coisa com tudo, ó. Então, feito isso, você pode vir aqui, apagar isso aqui. Aqui, ó, o nome e a idade em branco. E aqui mesmo você faz a camada, né? Quem trabalha com estudo sabe fazer camada aqui. Você vai vir aqui em deslocar. E aqui você bota 2. Ou a quantidade que você quiser, aí bota azul, aí aqui você já consegue fazer 3 camadas, azul, bota outro deslocar, posso botar um lilás, e assim eu posso trabalhar com várias camadas. Essa é a diferença de quem trabalha com a tesoura e quem trabalha com a máquina de corte, né, porque na tesoura cortar isso aqui detalhadamente é um pouco mais complicado. Então chegou aqui, gente, vocês vão separar aqui, ó, vão montar tudinho aqui, o que for camadas, vai cortar no papel Color Plus, vai separar para cortar no papel Color Plus depois, e o que for impresso você vai botar tudo junto, e aí você vai trazer a sua outra página para cá também. Então, voltando aqui na nossa pasta, eu tenho aqui a outra página, e se eu quiser remover o fundo branco, a gente vai remover lá no FreePic removedor de fundos, e se a gente tiver com fundo transparente já no Canva Pro, a gente só vai arrastar diretamente aqui para o estúdio. Não esquece de depois de arrastar para cá, redimensionar para o tamanho da folha 4, porque esse aqui sim tem a borda, e aí você vai vir aqui, como eu fiz com o outro, liberar caminho composto. Então, se você vai trabalhar com personalizados, assim que puder, cria uma conta no Canva Pro. Vai ser muito mais rápido do que você ter que ir em outro lugar, remover o fundo, voltar para cá para poder fazer esse passo a passo que eu tô te ensinando aqui. Para imprimir, quem ainda tá começando aí no estúdio, vou dar uma dica aqui rápida. Você vai imprimir, então você vem aqui primeiro, veja se tá na folha 4, marca de registro, você deixa ligado, bota em 10, pode deixar aqui o comprimento 9 mesmo, aqui é 0,5. E aí você vai ajustar aqui para poder caber tudo numa folha só de preferência. Eu sempre começo com o que é maior. No caso, começaria com esse castelo. E aí, ia colocando as outras coisas menores aqui, para ver se ia caber numa folha só. Provavelmente não vai caber. Montou aqui a sua folha, você vai pôr para imprimir. Antes de imprimir, você vai vir aqui e vai marcar aqui, ó. Você vai vir nessa opção marca de registro, margem de sangramento da impressão. Se o seu corte for rente à imagem, tá? Você marca essa opção aqui, margem de sangramento de impressão. Eu boto 0,8, para mim eu acho que é o suficiente. Se você não quer que o seu corte seja rente à impressão, o que você vai fazer? Você não precisa marcar aqui, você vai selecionar tudo, vai vir deslocar, fazer um deslocamento e fazer uma bordinha branca. Pode botar aí o tamanho que você achar mais bonitinho. Eu não gosto de muita borda branca não, eu boto em 1. Então, aqui deixa 1, manda aplicar. Mais uma indicação que eu vou dar para vocês, que eu dei para quem corta na tesoura. Aqui, ó, tá vendo que ficou esses pontinhos aqui? Não tem necessidade de cortar isso na máquina de corte. Não vai aparecer. Bota para liberar caminho composto. Seleciona, ó, tira a seleção de fora, né? E apaga esses pequenininhos. Depois seleciona tudo, criar caminho composto. Se vai fazer a borda, já esquecendo de avisar, tem que tirar a linha dos objetos. Por quê? Tá vendo que aqui tá uma linha vermelha? E aqui também tá uma linha vermelha? Quando ele for cortar, e você manda cortar por linha,
Ele vai cortar aqui e ele vai cortar aqui. Então, não vai ter adiantado você botar a borda branca, porque ele vai tirar fora. Você vem só nos desenhos, tá? No caso aqui o desenho, peguei todos os desenhos e manda botar a linha transparente. Vendo? Não. Agora só tá a linha em volta. Então, ó, seleciona os dois e bota para centralizar. Agrupa, faz essa impressão, faz esse corte e depois arruma outra página para cortar. Você quer fazer corte impresso nas camadas em vez de ser no Color Plus? Também pode fazer. Aí, nesse caso, você vai fazer da seguinte forma. E aí, você vai ter que dar um deslocamento aqui também, da mesma cor, só que em vez de ser como a gente fez no outro, que o de dentro a gente tirava a linha de corte, você vai fazer o inverso. O de fora, você vai tirar a linha de corte. E ele vai cortar só aqui dentro. Isso aqui é como se fosse a sangria que você acabou de fazer pro nome, tá? Pra você, se ele cortar um pouquinho pra fora, não pegar a parte branca do papel. Então, você acabou de fazer uma sangria aqui. O branco não precisa de sangria, então é só você colocar aqui. No lilás vai fazer a mesma coisa. Uma observação também que eu posso te dar aqui, para quem está iniciando e não sabe. Vai ler o like, se não deixou o like aqui no vídeo, já deixa agora. Eu tô te dando várias dicas, principalmente para quem é iniciante. Essa linha aqui, vermelha, é o máximo que você pode colocar para cortar. Se eu botar essa imagem aqui, com essa parte aqui, que é só sangria, não é corte, para fora da linha vermelha vai cortar? Vai cortar. Não vai dar erro na hora de cortar. Porque a minha linha aqui de corte, que é essa linha vermelha, tá para dentro da área que corta. Se essa linha tivesse aqui, aí esse pedacinho aqui que ficou a linha do corte para fora, não iria cortar. Então, você pode botar a imagem para fora, mas você não pode botar a parte que vai ser recortada para fora. Deu para entender? Então, onde está a linha de corte tem que ficar dentro da área de corte. Onde está a imagem, se tiver sangria, você pode botar para fora. Às vezes você precisa de um milímetrozinho para poder ajustar. Você pode botar ali para fora. Você não pode botar aí a linha de corte, tá? Então, a linha de corte é o máximo aqui. Vai cortar impresso, então faz dessa forma que eu tô fazendo aqui. O que ficou para fora foi o esvento aqui. Tem que botar a bordinha nele. E aí, depois que você imprimir e cortar esse aqui, você vai imprimir e cortar este aqui, tá bom? Para imprimir, quem não sabe, você vem aqui em cima e imprimir. Vai estar aqui a folha para você e você vai botar para imprimir. E aí você configura a sua impressora, a forma que você quer imprimir, o tipo de papel e tudo mais. Tem outros vídeos que eu falo, as configurações que eu uso para imprimir em cada tipo de papel. Aqui, ó, não apareceu a parte branca, porque a parte branca é branca. Mas assim, não apareceu a marcação da parte branca, porque a marcação é só a linha de corte. Se você quisesse imprimir a linha, no caso aqui não é necessário, você tem que selecionar aqui o que tem a linha e aumentar a espessura para mais do que 0. Não pode estar em 0. Se tiver 0,25, ela já aparece na impressão. Tá? Mas você não quer imprimir essa linha, porque você vai cortar branco. Então, não tem que imprimir linha nenhuma. Na hora de cortar, você vai enviar aqui, vai vir aqui em linha, vai cortar pelas linhas vermelhas e ele vai, ó, botar aqui bonitinho para você o corte com a linha. A parte branca não precisa ser impressa. É branco, não precisa ser impresso nada ali, só precisa ser cortado. E aqui, para imprimir, uma dica que eu posso dar, papel 230 gramas. Vai vir aqui, ó, mudar, ó, a lâmina. Eu gosto de usar a lâmina 3 ou 4 quando a lâmina está nova, mas tem que fazer testes. Eu gosto de fazer corte em 2 passadas, que eu acho que o corte fica mais perfeitinho. E aí eu boto a força entre 18 e 20. A lâmina estando nova, mas faz teste, porque tem lâmina que vem super afiada, às vezes você nem precisa botar no 20 ali, você bota no meio. Velocidade. Eu uso velocidade baixa, tá, gente? Então, pode usar a velocidade que você achar melhor, mas eu gosto de usar velocidade baixa, 4, 5, 6 no máximo, que eu acho que desgasta menos da máquina. Então, esse foi o vídeo de hoje. Já deixei muitas dicas aqui pra vocês. Já ensinei a fazer essa arte lá no Canva e trazer aqui pro estúdio pra recortar aqui no estúdio. Tem muita dica bacana. Então, por favor, já deixa seu like. Já se inscreve aqui no canal. Compartilha com outras pessoas que estão começando no ramo dos personalizados, para elas poderem aprender também como utilizar o Canva e o estúdio junto. Se vocês quiserem, eu tenho um pacote de moldes que dá pra você fazer toda a arte no Canva e cortar aqui no estúdio. Eu ensino passo a passo de como fazer lá dentro do pacote de moldes. Eu tenho vídeos tutoriais ensinando como fazer. Então eu vou deixar o link desse pacote de moldes também aqui na descrição desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.